De novo aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aí no vídeo de como se dar bem nos concursos. Então, continuando a história, você decidiu que cor você quer criar. Olha, eu gosto de criar amarelos, ou gosto de criar isabelinos, ou quero criar ágata cobalto, ou gosto de cobre intenso. Enfim, você escolheu alguma cor. Então, primeira dica, antes de se aventurar na criação dos canários de cor, antes de investir em aves mais qualificadas, você tem que ter certeza que na questão de manejo, você não tem problema algum. Eu comecei a criar, como muitos criadores, eu comecei a criar os chamados pés duros. E assim, de um casal, eu tive 17 filhotes, acho que 15 filhotes na primeira estação de cria, digamos assim. E somente depois disso, em função até disso, que eu entrei em contato com o mundo dos canários de cor. Um amigo viu que eu estava realmente interessado, envolvido com a criação, então me presenteou com um livro de genética, guia técnico dos criadores de canário, da criação de canários, do Carlos Kaiser. E aí que eu tomei contato com os canários de cor, então tomei contato com a ideia, né? A ideia do negro marrom, do canela, do ágata, do isabelino, sem conhecer cor alguma. Mas eu já sabia toda a genética em função do que eu aprendi naquele livro, né, de como funcionavam os acasalamentos. Então, isso me deu assim um ponto de partida bem interessante. Eu já sabia tratar, eu já sabia todo o manejo da criação, como é que a fêmea fazia o ninho, como alimentava os filhotes e assim por diante. Naquela época ainda a gente nem tinha as facilidades que existem hoje, de ter farinhada pronta no mercado. Então, a gente tinha que fazer a nossa própria farinhada, enfim. Tudo isso aí ajudou bastante. No momento que eu decidi criar realmente canários para concurso, eu já tinha toda essa experiência de manejo. Então, aconselho a vocês, adquirir um casal, pelo menos, mais acessível, né? Mesmo que seja pé duro, não tem problema nenhum, né? Ou algum canário menos qualificado, já da cor que você quer criar, enfim, não precisa investir muito, para você ter essa experiência de 1 ou 2 anos com o manejo, com o trato dos filhotes, com a postura, enfim, que você faça todas as suas experiências, né? Sem ter muito investimento envolvido, isso é importante. Bom, mas eu já crio canários, eu quero agora partir para algo, eu quero partir para os concursos, eu quero ter algo mais definitivo. Bom, a primeira coisa que você ouve falar, eu preciso de tantos casais para tentar classificar um canário nessa cor. Olha, no mínimo, e eu aconselho a você a não ter nunca de cara um terno, porque você vai ter mais uma dificuldade em lidar com bigamia, se você não tem até uma gaiola apropriada, mas é ter no mínimo 2 casais daquela cor. Por que 2 casais? Porque se o macho morrer, ou se a fêmea morrer, você ainda tem aquele ano de criação garantido, tá? Que pode acontecer, né? Uma enfermidade, algum revés na criação, enfim. Então, no mínimo, 2 casais, tá? Essa é a primeira dica. Claro que se você tiver 3 casais, melhor, enfim. Agora, esse é um ponto. O segundo ponto é que, a partir daí, quando eu fui comprar os meus primeiros isabelinos, eu sempre pensei no seguinte, isso eu já falei para vocês, né? Eu vou ver quem está classificando nos últimos 3 anos no brasileiro, então é um criador que já tem algum resultado e que mantém a criação
durante anos seguidos. Então não é um aventureiro naquela cor. Ele já vem criando aquela cor há algum tempo. Ótimo. Eu escolhi ali não apenas um criador, mas eu escolhi 2 ou 3. Tá? Primeiro, para ver qual seria viável, né? E segundo, eu trouxe de pelo menos 2 criadores. Por quê? A ideia é a seguinte: você tem, teoricamente, aves do criador A, aves do criador B. Então, mesmo que não seja ali os melhores exemplares, você pode dar uma sorte de ter ali na genética deles já um caminho facilitado. Isso é sorte, tá, pessoal? Enfim, como eu já falei para vocês, às vezes o criador tem 200 famílias, não necessariamente você tem uma família vencedora aqui quando você adquire aves sem maior qualidade, né? Mas enfim, a minha ideia era ter aves do criador A, aves do criador B e ter a possibilidade de fazer uma junção de um canário do criador A com uma canária do criador B ou vice-versa. Então, o que eu consigo com isso? Bom, primeiro, se eu comprei uma linha muito fechada do criador A, muito consanguínea, tendo aves do criador B, eu já estou abrindo, né, esse sangue, né? Eu já estou tendo a possibilidade de quebrar um pouco essa questão consanguínea. Eu posso ter aves aqui excelentes, mas que tem já alguma dificuldade de fertilidade, alguma dificuldade no manejo, na criação dos filhotes, enfim, qualquer que seja o problema. Tendo aves de 2 criadores, você tem condição, você tem mais probabilidade de não enfrentar esses problemas, tá? Porque você já está fazendo uma composição. Seja da mesma cor, ou talvez até, se você adquirir uma mutação, que você adquirir alguma ave clássica aí que vai ajudar, vai dar um caminho naquela criação. Claro que para isso, né, para já ir atrás de portador, não é interessante fazer isso logo de cara, mas enfim, talvez seja uma solução. Olha, eu vou criar Ágata opalino. Então você pega clássico, pode não ser a melhor solução para a criação de Ágata opalino. Mas, de qualquer modo, vai abrir. Eu estou dando um exemplo hipotético, tá, pessoal? Não faço a menor ideia porque eu não crio Ágata opalino. Mas vamos supor, Ágata pastel. Tenho Ágata pastel aqui. Então, comprei um casal, tudo bem. Eu não consegui de outro criador. O que eu posso fazer? Ágata clássico. Pego umas fêmeas de Ágata clássico, um casal de Ágata clássico e tenho ali já mecanismos para fazer uma composição. Isso é bastante interessante e vai ajudar você no seu caminho. É claro que você vai aprender bastante com a sua própria criação. Tá? Como é que são os portadores de Ágata pastel? O que é portador, né? Então, voltando, tem os vídeos básicos de genética, então o mínimo de genética, pelo menos da cor que você está criando, você tem que conhecer. Você tem que saber, se você pegar uma ave daquela cor, daquela mutação, um Ágata pastel, e colocar como uma fêmea clássica, o que acontece? Ou vice-versa, eu tenho um canário clássico, eu tenho uma fêmea pastel. O que acontece? O que vem daí? Então, para isso é preciso entender como funciona a genética daquelas cores. Tá? Eu já dei o básico, mas aos poucos aí eu vou tentar melhorar um pouquinho a ideia. Tá certo? É um primeiro vídeo aí, com algumas dicas para vocês irem pensando, né, em como direcionar a criação de vocês. Tá certo? Por enquanto, um abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal.